Bom, o regime português era um regime que sobrevivia à custa da exploração das colónias. E, portanto, era com o apoio do imperialismo, em particular do imperialismo americano, as colónias eram um instrumento fundamental para que os grandes interesses financeiros explorassem essas riquezas e deixassem umas migalhas à classe dominante aqui em Portugal. Mas era simultaneamente, como foi, digamos, a causa das maiores contradições. Quer dizer, era a razão de subsistência do sistema, mas ao mesmo tempo trazia em si os instrumentos de revolta e de combate que punham em causa, como puseram, a própria subsistência do regime. Enfim, tudo isto era coberto por um discurso do Portugal único e indivisível, de par com um racismo muitas vezes mesclado a um certo paternalismo. O colonialismo português nunca, com raras exceções, nunca se assumiu com uma base claramente de superioridade da raça, embora houvesse quem a defendesse, mas com uma concepção paternalista, civilizacional e missionária relativamente aos povos das colónias. E evidentemente que o povo português só se conseguiria emancipar a partir do momento em que Portugal deixasse também de ser uma potência colonial e, portanto, a posição de princípio que o MRPP sempre defendeu era expressa numa palavra de ordem, que era a guerra do povo à guerra colonial, e em particular no movimento estudantil, que foi onde eu comecei a tomar conhecimento direto com os combates aí travados. Nós defendíamos a ligação da luta dos estudantes à luta mais geral do povo português, em vez de ter uma visão corporativa, como tinham algumas correntes de pensamento no interior do movimento estudantil, de ligar apenas aos interesses imediatos e concretos dos estudantes. Não, tínhamos uma ideia de que a luta dos estudantes, para ser consequente, tinha de ser uma luta integrada na luta mais geral do povo português e desde logo contra a guerra colonial. E, portanto, das ações, desde a organização de manifestações, onde algumas delas, estou-me a lembrar de uma no 21 de Fevereiro, que ocorreu ali na Praça de Chile, onde pela primeira vez os manifestantes reagiram à agressão dos PIDs e dos legionários. Era comum nessas manifestações, as manifestações obviamente eram proibidas e portanto eram todas clandestinas. E o que o regime fazia sempre era enchia o local que estava programado para a manifestação de bufos e PIDs e legionários à paisana. E cercava o local de carrinhas da polícia de choque com ambulâncias para dar claramente a entender isto vai haver sangue. No local normalmente enchiam com PIDs e legionários que tentavam, que eram a primeira linha de tentar abafar a realização da reunião. E nessa manifestação, pela primeira vez, essa brigada de PIDs que caiu em cima da manifestação foi rechaçada, designadamente com o recurso a barras de ferro e outros instrumentos democráticos como esses, e foi de facto a repressão viu-se pela primeira vez afrontada e com uma disposição de luta e uma organização para a realização da manifestação. Houve as chamadas pichagens, portanto com os sprays a pintar a parede de inscrições, a tal ponto que entre na altura os carros da polícia todos, os carros de patrulha da polícia andavam com um balde de tinta castanha e uma trincha e os polícias eram simultaneamente pintores porque passavam por uma parede, viam que estava uma pintura, a primeira coisa que eles iam era apagar, porque a simples referência, a guerra do povo à guerra colonial ou outra palavra de ordem deste género, era uma coisa que ajustava tremendamente o regime, portanto, a distribuição de comunicados e uma ação constante junto das próprias Forças Armadas. O MRPP dirigia um movimento chamado REPAC, Resistência Popular Anticolonial, que era, digamos, a organização do movimento de luta contra a guerra colonial no interior das próprias Forças Armadas, apelando à deserção com armas e à transformação da guerra colonial numa guerra revolucionária pela libertação do povo português e dos povos das colónias.